escuro aqui na frente. Mas vamos lá. Questão do Enem. Aí ele diz, o quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz. A força eletromotriz é DDP, necessária a seu funcionamento. Estão vendo? O dispositivo 1 é um relógio de parede. Faixa da DDP, vou falar DDP. 1,2 a 1,5. Tá certo? Celular. A DDP para o celular é de 3,5 a 3,8. A câmera digital de 7,5 a 7,8. O carrinho de controle remoto, filho da peste, aqueles carrinhos, né? O cara compra cada pilha grande da polha e faz um barulho de funcionar. Qual também é a quantidade de DDP que ele precisa? 10 a 11. A DDP da porra. E o notebook, aí é a bateria, né? É interna. Você recarrega 19 a 20. 19,5. Ele disse, considerando que uma bateria é constituída pela associação em série de três pilhas de lítio e iodo, aí, olha, é uma questão do Enem, não sei que porra o ano é, qualquer ano desse. Pronto, aí já, a gente já leu, pode ir, vamos lá. Questão do Enem, repare. Pessoal, eu vou, não, deixa a questão. Eu vou aproveitar essa questão, vou resolvê-la logo, e depois eu quero fazer mais com ela, mais. Primeiro eu vou resolver. Certo, Vitória? Ele deu essa reação I2 mais 2 elétrons, dando 2 e menos, potencial 0,54 volts. E o lítio, que é I2, né? E o lítio, mais um elétron, se transformando em lítio, potencial menos 3,05 volts. Pessoal, 2000, está tão eficiente esse rapaz. Olha, Enem 2021, chegou estranho. Olha, vamos lá, tira a questão. Pessoal, vamos lá, olha, ei, vai para cá. O Enem só vai dar potencial de redução. Mas vamos. No dia não tira a prova, não. Mas eu vou tirar a prova com vocês. NOx do iodo aqui, 0. E aqui, menos 1. Quem passa de 0 para menos 1 é redução. Então o potencial é de redução. NOx do lítio aqui. Onde é que ele é o lítio mais 1 aqui, né? Bota lá para eu ver, Chico. Eu que não botei. NOx do lítio aqui, mais 1. E aqui é 0. Quem passa de 1 para 0, redução. Os dois potenciais são de redução. Quer pelo macete? Elétron antes de aceta, elétron antes de aceta. Então, é de redução. Porque se vier depois de aceta, é que é de oxidação. É macete. Mas, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele pediu para calcular DDP, o Enem. Você vai pegar os potenciais. Não mexa. Se alguém lhe ensinou. Pega o potencial, inverte. Não. Você vai pegar os dois potenciais. Estou lhe dando uma questão, pô. Quer dizer, não sei se vai cair potencial, né? Mas que hoje é uma questão do Enem também é. Porque se não cair, isso que é metade do sacrifício. Olha, quem é o delta E? O delta E vai ser o potencial maior menos o potencial menor. Olha que maravilha, velho. Como é que eu vou para a prova errar uma DDP? Eu não posso ir para a prova errar uma DDP.
Aí, quem vai ser o potencial, o delta E? Vai ser 0,54 menos 3. Cuidado para você não errar os sinais da matemática. O delta E vai ser 0,54 mais 3,05. Dá quanto? 3 pontos. Calma, velho. Volte. Olha. Ei, Vitória. Vou voltar você para fora hoje. Olha. Não calculei a DDP de uma pilha. Ele quer de 3. Bota a questão. Lá no finalzinho da tabela. Considere que uma bateria é constituída pela associação em série de 3 pilhas de iodo. Então eu vou ter que multiplicar essa daqui por 3. Certo? Porque essa aqui é uma pilha só. Tá ligado que você pega, por exemplo, o controle remoto, são quantas pilhas? 2. Não é isso? Aí tem equipamento que é 3, tem equipamento que é 4. Os carrinhos, aqueles carrinhos que eu falei para você. Aqueles carrinhos de... Hoje não, que graças a Deus vem bateria para... Eu já estou pensando em comprar para minha pivete daqui 2 anos. Vamos lascar ali. Mas no meu tempo, primeiro que meu pai não tinha dinheiro. E se tivesse, ele não tinha dinheiro para as pilhas. Porque antigamente era assim, você comprava um carrinho daquele eletrônico, mas não era carregado na eletricidade, era com pilha, aquelas grandonas. Eram 20 pilhas, o cara bota na frente, ele, dá ré, a pilha acabava. Consumo de pilha da porra. Agora, graças a Deus, com a evolução, os caras botaram as pilhas recarregáveis, você recarrega ali na tomada e tal. E aí, de preferência, você vai na casa quando você vai com um carrinho desse, vou dar uma macete, quem tem filho ou quem vai ter. Você leva no carro para a casa do povo, para carregar na casa do povo. Dentro de madeira, vou botar aqui para carregar. Aí você já rouba a energia do cara, deixa topado da carregada o carrinho. Olha, vezes 3 aqui, ó, porque ele disse que são 3 pilhas. Aí vezes 3 dá quanto, abusado? 10,77 volts. Então volta de novo, ele está em que dispositivo eletrônico? No 4, no carrinho de controle remoto. Resposta do Enem, 4, dele dado. Rapaz, olha, você está vendo? Eu podia tentar, eu podia ser, é porque eu não sou, eu sou um professor. Modéstia à parte, um professor da porra. Tem que ser tombado, patrimônio público. Eu podia chegar e resolver uma questão dessa, vocês iam entender, velho. Mas eu dei o assunto. Mas me diga mesmo, velho. O Enem vem com essa conversa para cima de mim. Pronto, eu resolvi a questão, tá certo? Feito isso, o Enem acabou, viu? O Enem acabou. Só que aí eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero que você... Olha, aprenda agora, viu? Aprenda. Eu quero que você... Primeiro, isso aqui não é uma pilha. Porque uma pilha não pode ter os elétrons do mesmo lado. Para ser pilha tem que ter um elétron no reagente e outro elétron no produto. Ou seja, tem que ter uma redução e uma oxidação. Aqui estão todas duas de redução. Aí, primeira coisa, vamos identificar quem é o cátodo, quem é o ânodo dessa pilha. Primeiro tópico que eu falei hoje. Dados potenciais de redução, o cátodo é o maior ou o menor? Maior, pô. Não comecei a aula. Então, quem é maior aqui? Mais 0,54 ou menos 3,05. 0,54 é maior. Então, esse cara vai ser o cátodo. Esse rapaz vai ser o ânodo. Certo? Não serve mais para porra nenhuma. Olha, os potenciais só servem para duas coisas. Para eu calcular a DDP, o maior menos o menor, e para eu identificar quem vai ser o cátodo e quem vai ser o ânodo. Depois eu deixo para lá. Então vamos lá. Vamos botar a reação do cátodo. Vamos botar a reação do ânodo. Presta atenção, depois você copia. E vamos botar a global. Qual é a dica que eu dou? Pegue a reação de maior potencial,
que no caso do Enem vai ser sempre o cátodo. Mas eu gosto de falar de maior potencial, porque no SESMAC ele dá o potencial de oxidação. Aí quando é dado o potencial de oxidação, inverte. O maior é ânodo, o maior é ânodo e o menor é cátodo. Aí eu gosto, aí para eu não dizer assim, inverta, pega o cátodo, eu gosto de dizer assim, pegue o de maior potencial, que para o Enem vai ser sempre o cátodo, porque ele só vai dar o de redução, e traga a reação dele, o cátodo é essa, traga ela para cá, para o lugar dela, sem mexer em nada. E 2 mais 2 elétrons, dando 2 e menos. Não traga potencial mais não. Eu não quero mais saber de potencial, não. Pegue a reação de menor potencial, que no Enem vai ser sempre o ânodo, que vai ser sempre o potencial de redução, inverta. Quem for reagente vai para os produtos, quem é produto vai para o reagente. Ou seja, o ânodo vai ficar Li. Aí só procure, pessoal, botar as setinhas todas juntas, para você não confundir na hora que for cortar. Li mais um elétron. Você está vendo que agora isso ficou com cara de semi-reação de pilha? Olha, elétron no reagente, redução, cátodo. Elétron no produto, oxidação, ânodo. Do jeito que estava aqui, não era uma pilha, não. Aqui eram semi-reações de redução. A pilha tem que ter uma de redução e uma de oxidação. Aí, quem vai ser a global? A global, eu tenho que eliminar esses elétrons. Na global, eu preciso eliminar os elétrons. Não dá para eliminar 1 com 2. Aí você multiplica essa daqui por 2. Por que eu... Olha, preste atenção. Antes de fazer qualquer coisa, calcule a DDP e, se precisar na prova, identifique o cátodo e o ânodo. Por quê? Para você não cair na besteira de pegar esse 2 e querer multiplicar o 2 aqui. Os potenciais não são multiplicados. O que é multiplicado é termoquímica. Endotérmico e exotérmico. Aí, quando você multiplica a reação, você multiplica o potencial. Na termoquímica. Aqui não, ou potencial não, desculpa, falei o nome errado. Você multiplica a entalpia, desculpa. Quando você multiplica a reação, você multiplica a entalpia, que é o ΔH. Aqui é potencial, o potencial, ele não é multiplicado não, por isso que eu digo aí, meu irmão, depois que você calcular a DDP, nessa questão só precisar da DDP, viu? Não precisa fazer isso não. Nessa questão não precisa fazer o que eu estou fazendo não. Eu estou fazendo a mais. Aí, depois que você calcular a DDP, identificar quem é cátodo, quem é ânodo, quem é o cátodo, sempre o de maior potencial de redução. O ânodo, o de menor potencial de redução. Pega a reação do cátodo, traz ela para cá, e a do ânodo você vai inverter. Quando você inverter, você vai cortar os elétrons. Se já der para cortar, bem. Se não der, você multiplica. Vou multiplicar essa de baixo todinho por 2. 2, 2 e 2. Olha. Não, tá certinho, tá certinho. E tá tudo balanceadozinho. Olha. E 2 mais 2 Li se transformando em 2 e menos mais 2 Li mais. Aquela DDP que a gente calculou, quanto foi que deu a DDP de uma pilha? De uma. 3,59? Pronto. Aquela DDP é dessa global, é. A DDP é da global. 3,59 volts é da global. Veja se pela global você não mata tudo. Iodo 0, passando para -1. Redução, cátodo. Aqui. Lítio 0, passando para +1. Aumentou o NOx. Oxidação, ânodo. DDP dessa pilha. Isso aqui. E de 3 pilhas, que ele disse que eram 3. Aí, deu lá a resposta da bateria da porra lá. Olhe, com isso que eu fiz, não pode cair mais nada. Ponto. Como é que só pode? Como é que representa essa pilha? Tem que representar por ali, por aqui, ó, pelas semi-reações.
Primeiro é o ânodo, a representação dessa pilha. Primeiro vem o ânodo. O LI, não traz nenhum balanceamento não, viu? Bota só os elementos. O LI passando para LI mais 2 barras. O I2 passando para I menos. Pronto. Ele não precisa estar balanceado não. Não precisa estar balanceado não, só para olhar as cargas. Né? Cátodo, depois da... Isso aqui representa a ponte de salina, ânodo. Não pode cair mais do que isso. Copiem. Bota outra aí. O fim, olha outra, olha outra. Que ano, Chuchu? Não, né? Esse aqui é do Enem 2020. Questão Enem 2020. Pode até cair 2 de eletroquímica, mas uma de pilha e outra de eletrólise. Mas as 2 de pilha, repare. As pilhas recarregadas. Arapiraca, tá ligado, Arapiraca? Tô ligado. Fazia essa daí. A outra lá eu fiz, viu? Agora saiu nem li ainda. Tenha calma. Vamos lá. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica. Célula galvânica é pilha, tá certo? Célula galvânica é pilha. É o nome é um sinônimo de pilha. Enquanto estão sendo descarregadas, e como célula eletrolítica é eletrólise, quando estão sendo recarregadas. Então, quando você usa uma pilha, ela é uma célula galvânica. Quando você bota para recarregar a pilha, ela é eletrólise. Aí chama de célula eletrolítica. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio. E seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a descarga. Toda pilha tem que ter uma DDP. Repare, professor, por que essa pilha não funciona mais no meu eletrodoméstico? Vocês viram ali que ele botou? Porque cada eletrodoméstico tem um intervalo de DDP. Né? Quando ela descarrega, ela não serve mais. Aí ele diz, quanto maior for a diferença de potencial gerado pelo carregador, maior será seu custo. Considere os valores dos potenciais padrão de redução. Está vendo que o Enem só dá de redução? Mas olha, eu estou dizendo que o Enem só dá de redução, não é porque só caiu de redução, não, é porque está no edital deles. Serão dados potenciais de redução. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu copiar aqui no cantinho. Diminui aí, Chuchu, um pouquinho. Tá bom aí. Então, diminua, tá, para até parecer ali o ponto. O pessoal já leu, precisa ver comigo aqui. Dá para ver. Então, vamos lá. Eu vou com a questão do 2020, mas vou fazer ela aqui. Olha, o níquel mais 2 elétrons, dando níquel sólido. Sólido quer dizer 0, viu? Metal sólido, o NOx é 0. Potencial de redução, menos 0,230. Mesma coisa que 23, né? Vou botar 23, para quê? 230. E o cádmio, mais 2 elétrons, dando cádmio sólido. Quando eu boto esse 0 é porque para dizer que é sólido. O potencial de redução, menos 0,402. Pessoal, o Enem não perguntou. Quem vai perguntar sou eu. Diminua mais um pouquinho, Chuchu, para eu pegar isso para cima. Aí foi demais. Aumenta mais um pouquinho. Pronto. A pergunta é minha aqui. A pergunta é minha. Dado esses 2 eletrodos de níquel e de cádmio, isso aqui não é uma pilha. Porque para ser uma pilha, os elétrons têm que estar de lados opostos. Mas quem será o cátion? Ou quem será o cátodo? Quem será o cátodo? Hein? Vamos logo responder. O de maior potencial. É isso? Quem é que é maior aqui? Esse aqui é maior. Então, esse aqui seria o cátodo. Esse aqui seria o ânodo. Esse aqui que você ia ter que inverter. Mas sem mexer no sinal daqui. Mas ele não quer isso não. Teoricamente, para que um carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço,
A diferença de potencial mínimo em volts que ele deve superar é de... Ele quer saber a DDP. Aí é. Vamos calcular a DDP? Quem é a DDP? Ele quer a DDP mínima, né? Para uma pilha. Potencial maior... Roy, letra B, viu? Adoro, meu irmão. Você tem que vir presencial, velho. Você é um talento. Estamos perdendo um talento presencial aqui, porra. Delta E. Aí vai ficar o maior menos 0,23 menos e o menos do 0,402. O delta E vai ser menos 0,23 mais 0,402. Dá quanto? Você está dizendo que a letra B vai dar 0,172 volts. Tá vendo as questões ridículas do Enem? E não caiu o ano passado, entendeu? De pilha. O ano passado caiu, e nem caiu galvanização. Ano passado caiu, eu vou falar já sobre isso aí. Que é sobre como proteger metais. Não caiu. Então é carro forte para cair esse ano aí. Em pilhas, ou se não galvanização, eletrólise. Mas tem outras maneiras de proteger metal, através de impermeabilizar, passar graxa. O ano passado ele mandou botar um microfilme de 1 nanômetro. Aí não é nem galvanização nem pilha, é proteger. Ele chamou lá de proteção por barreira. Barreira quer dizer, porque quando a gente quer proteger o metal, o que é que a gente quer? A gente quer que o metal perca o contato com o ar, porque o ar tem a umidade relativa. Aí o hidrogênio do ar, da umidade relativa do ar, ele tem potencial maior do que o metal. Aí ele, então eu quero que o metal perca o contato com o ar. Aí eu tenho várias maneiras de fazer isso. Certo? Ali não, ali era zarcão, já me disseram. Ali não tem nada a ver com pilha nem eletrólise. Ali era zarcão. Zarcão é outra coisa. Vai pegar uma tinta que você pinta, aí ele cobre todinha e faz com que o metal perca o contato com o ar. Ali é a impermeabilização. Certo? Por exemplo, essas cadeiras aí, elas foram pintadas, tá vendo? Só que ela é bem pintada, ela é pintada num estilo de você pinta, quando eu comprei, o cara me disse, ele não é pintado no pincel. Você passa como é o nome daquela porra? No spray e depois bota numa câmara de aquecimento para poder a tinta esquentar e depois ele esfria. Aí ela gruda a tinta, fica bem, parece que está com 6 anos já, só está arranhada aí onde a galera passa o pé, tal, bota o pé, mas em si ela não está enferrujada na parte onde vocês sentam. Porque a pintura foi feita de uma maneira diferente. Então, qual é a função dessa tinta? É fazer com que o ferro, porque a cadeira é de ferro, perca o contato com o ar. Então, o ferro não está se oxidando, não está enferrujando, porque existe uma camada protetora, que o Enem, o ano passado, chamou de barreira. Só que, claro, o Enem fez uma técnica científica de 1 nanômetro. Isso aí, óbvio que isso aí não é 1 nanômetro, isso aí é pintado, né? E depois, como eu disse, aquecido e esfriado. Então, tem várias maneiras de você. Passar graxa já é uma maneira de você fazer com que o metal não... por impermeabilização. Eu falo já mais disso aí. Viu? Navio é o zarcão. Zarcão. Oi? É porque o zarcão não é tinta, entendeu? No simulado do Camerino lá, eu vi que ele botou, ele não, ou quem fez lá, botou tinta, né? Falou pintar. É porque o zarcão é vendido no lata de tinta e tal, mas é zarcão, não é tinta, porque o esquema é passar zarcão, o zarcão é bem fininho. Se você pegar o ferro e passar a primeira tinta, protege, mas a tinta é grossa, com o tempo ela sai fácil. Você tira com a unha. Você pode ver, não tente não tirar, viu, Vitória, para não esculhambar. Mas se a Vitória quiser tirar a tinta aí dessa cadeira, ela não vai conseguir tirar com facilidade. Porque essa tinta foi colocada, como eu disse, dessa maneira especial. Aí não foi passar zarcão, não. Aí é tinta mesmo. Mas foi feito de uma maneira especial que a tinta ficou praticamente 100% parecendo que é o metal grudado.
Os arcãos servem para isso. Com o pincel mesmo, você passa, ele é tão fininho que ele cria uma camada em torno do ferro, impermeabiliza ele, o contato com o ar. Aí por cima dos arcãos você pode passar tinta. Só que existem técnicas melhores de que pintar, de que passar arcão, que é galvanizar. Esses trincos aí, ó, são todos galvanizados. Você vê que nem ferrugem. Esses trincos são todos de ferro. Ferro galvanizado. Né? Então, galvanizar é uma técnica. Né? Agora, você pode galvanizar com ouro. Bicho, eu quero galvanizar a escada da minha casa de ouro. Pronto. Você leva para galvanizar, os caras galvanizam. Aí gastar o ouro necessário. Então, galvanizar é uma eletrólise. E a gente fala. Bota outra, Chuchu. Qual é a letra? Qual é a letra? Letra B de bola. B de bola. Pronto. Essa é de 2016. Vamos lá. Aumente mais. Que dá para o pessoal ler, depois a gente diminui. Quando for para copiar. Aumente. Pode aumentar. Tá bom. Deixa minha cabeça, pelo menos. Aí. Vamos lá. Texto 1. Sai para porra nenhuma esse texto 1, mas eu vou ler. Biocélulas combustíveis são alternativa tecnológica para a substituição de baterias convencionais. Em uma biocélula micro... Texto 2. Dados as semi-reações de redução, tá vendo? Você me permite eu nem copiar a reação para não perder tempo? Eu vou colocar só os potenciais, porque ele só quer DDP, eu não preciso das reações. O primeiro potencial da primeira reação é menos 0,3 volts. E o segundo potencial da segunda reação, 0,8 volts. Se ele perguntasse quem é o cátodo, quem é o ânodo, quem seria o cátodo, a primeira ou a segunda reação? O cátodo, a primeira ou a segunda reação? A segunda, de maior potencial. Aí você deixaria a primeira... Olha, vamos fazer essa? Eu vou fazer. Eu vou fazer uma pilha dessa aí. Porque, tá vendo, são essas pilhas diferentes. Que hoje a gente não tem essas pilhas muito igual a de Daniel, que só é o metal, não. Hoje são substâncias, tal, às vezes a base de... com alcalino, por isso que a pilha é alcalina. Alcalina quer dizer básica. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. 2CO2 mais 7H+, mais 8 elétrons, dando CH3COO-. A gente já passou para isso aqui. Isso aqui vem do ácido etanóico, do ácido acético. Isso aqui é o acetato. É o aniacetato. Mais 2 águas. Potencial menos 0,3 volts. Tá vendo? A de baixo, O2. Fofinho, no tablet eu acredito em você. Agora no celular eu não acredito não, porque você está copiando no celular não. Presta atenção. 4H+, mais 4 elétrons, dando 2H2O, potencial 0,8 volts. Tá vendo? O Enem vem com essa, né? Com esse amor, com esses textos enormes. E no final, faz umas perguntinhas dessa aí, pareadazinha. Bota uma coisa, bote, faça um... Eu disse assim, vou entregar isso a você, mas já vai fazendo. A gente já falou disso, tratamento d'água, substância e mistura, uma questão. Radioatividade, outra questão. Inclusive, vai cair uma em matemática também de meia vida. Então, conta em uma de matemática. Tudo que eu estou dando por etapas a vocês. Não estou seguindo. Uma menina mesmo perguntou, professor, ela é da SEMI e das particulares. O senhor está em que assunto aí? Porque eu perdi umas aulas. Eu digo, não, é vasta e gravada. Não adiantar, porque o sistema a SEMI do Enem é outra. Aqui o sistema, eu estou dizendo, confia em mim. Aqui a gente não vai conseguir ver tudo, não, óbvio. Eu sou ridículo. Como é que eu vou ver tudo? Na SEMI do SESMAC, eu dou tudo, porque eu dou 2 aulas por semana. São 7 horas e meia de aula por semana.
Você não, mas não precisa também não, porque a gente vai dar o tapa no Enem. Estou lhe dando uma questão aqui. Repare. Aí, primeiro, pode tirar, Chuchu. Primeiro, vamos calcular a DDP? Quem vai ser a DDP? Potencial maior menos o potencial menor. Essa é a DDP. Pessoal de casa, aqui é menor. Ficou pequenininho. Quem vai ser a DDP? 0,8 menos 0,3. A DDP vai dar 0,8 mais 0,3. A DDP vai dar 1,1 volts. Essa é a DDP dessa pilha. Que não dá pilha, né? Eu vou transformar isso aqui numa pilha depois, mas vamos logo responder. Volta lá a questão. Aí ele perguntou, nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas, biocélula quer dizer pilha, ligadas em série, necessária para se obter uma diferença de 4,4 volts. Bom, se cada pilha fornece 1,1, para dar 4,4, são 4 pilhas. Não é isso? Não precisa nem, eu vou fazer uma regra de 3, mas, porra, nem precisa. Se uma pilha tem potencial de 1,1 volts, quantas pilhas o potencial dá 4,4 volts? Meio pelos extremos, x vai ser igual a 4,4 dividido 1,1. Eu vou precisar de 4 pilhas para esse equipamento funcionar. Tá vendo? Bota lá, Cujo, a questão. Porra, tá aqui cortando, porra. Pessoal de casa ver. Eu fiz essa regra de 3 aí no finalzinho só por desencargo de consciência. Mas dá para fazer de cabeça, né? 1,1 para dar 4,4. São 4 pilhas. Sim. Não, peraí, continuando. Vamos fazer a pilha aqui. Não, vai para tirar. Vamos fazer a pilha. Aí eu vou fazer a reação do cátodo. Vou fazer a reação do ânodo. E vou fazer a global. A global é aquela que não aparece os elétrons, que é que tem essa DDP. Ele não pediu, a questão já foi respondida. Qual a letra que deu aí na questão? Volta aí. 4, letra B de bola. B de bola. Aí vamos lá. Copiaram já isso aqui? Copiaram? Que eu vou apagar. Não precisa nada disso. A gente só lembra aí do potencial que é 1,1. Vamos lá. Apaga, apaga, apaga. Eu vou usar agora os potenciais sem mexer neles, só olhar para ver quem é o cátodo. Quem é o cátodo? A de cima ou a de baixo? Hein? A de baixo. Aí eu trago ela para o cátodo sem mexer. O2 mais 4H mais 4 elétrons, dando 2H2O. Eu não quero saber desse potencial. Não quero saber. O que eu tinha de fazer com o potencial eu já fiz. Era DDP e saber que ele é maior para ser o cátodo. Esse é o ânodo, né? Aí eu inverto, bom demais isso. Eu pego o reagente e trago para os produtos para o reagente. Aí fica CH3COO menos mais 2H2O. Como eu disse, procure botar as setinhas assim para você saber do mesmo lado o que soma, o que corta. Dando O2 mais 4H mais 4 elétrons. Bom, você já viu de cara que não dá para cortar 4 elétrons com 8. Ah, dá. Não, eu que fiz errado. Aqui é 8, não é? Eu que copiei errado. Aqui é que é 8. Ah, eu botei o produto errado, entendi. Desculpa, foi mal.
Eu botei errado aqui, pô. Eu botei esse produto, esse reagente que virou produto, é o de cima. 2CO2 mais 7H mais 8 elétrons. Pronto, agora sim. É porque eu tenho trocado as reações. Você está vendo que não dá para trocar 8 com 4. Ou você divide essa por 2, eu prefiro que você multiplique sempre, para não trabalhar com fração. Apesar que não daria uma fração ali. Aqui também é melhor multiplicar. Então, vamos multiplicar essa de cima por 2. Não mexo em potencial. O potencial, o que eu queria dele eu já fiz. Achar o cato do Ioana e a DDP. 2, 8H+, 8 elétrons e 4 águas. Pronto. Agora, do mesmo lado eu somo, de lados contrários eu subtraio. Se forem iguais, eu corto. 8 elétrons, eu corto com 8 elétrons. Já cumpri a missão. Mas tem outros parecidos aqui. Olha, 8H+ de um lado com 7H+, eu subtraio, sobra um lá. Né? Olha, no produto, no reagente eu tenho 8. No produto aqui eu tenho 7. 8 menos 7 sobra 1. Mas vamos logo ver o O2. O O2 só tem esse. O2 só tem esse. Não tem outro. O O2. O acetato, vamos logo nesse. 8H+ menos 7, por isso que eu digo, coloca a setinha para você saber. De lados opostos você subtrai. Só que não dá para cortar 8 com 7. Dá para fazer 8 menos 7. Vai dar 1H+. Aí eu tenho aqui o acetato, que não tem ninguém para cortar com ele. A água tem, olha. 2 águas no reagente e 4 águas no produto. Sobram 2 no produto. Essas 2 aqui caem. Aí, quem vai ficar no produto? 4 menos 2, 2 águas, mais, esse aqui caiu, né? Mais 2 CO2. Porque, olha, a porra tem que dar balanceada, viu? A global. Se você fizer a global, é essa global que tem DDP 1,1 volts. Olha, a reação tem que dar balanceada. Se você não, na global não tiver balanceada, você errou. Pode olhar, olha. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4, com mais 2 aqui, 6. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4, com 2, hidrogênio não, oxigênio, desculpa, oxigênio. Oxigênio, 2 vezes 2, 4, com 2, 6. Oxigênio, 2 vezes 1, 2, com mais 2 vezes 2, 4, 6. Hidrogênio, 3, com 1, 4. Hidrogênio, 2 vezes 2, 4. Carbono, 2, carbono, 2. Então, veja que está balanceado. Você tem que saber, nem se preocupe, já sai balanceada. Se não sair, você errou. Se tivesse um O2 do lado de cá, aí daria 3 O2. Do mesmo lado eu somo, do lado contrário eu subtraio. Se for na mesma quantidade eu corto, porque subtraindo dá 0. Mas se não for do mesmo valor, eu subtraio e sobra o lado que tiver mais. Né? Então está feito aqui a global dessa pilha que ele não pedia no Enem. Há uma pergunta. Vamos lá. Olha, 2 assuntos que vem caindo para a gente fechar. Aí para a semana a gente vê eletrólise, eu vou dar uma posturazinha também de eletrólise, mas eletrólise é muito pequena. Dá para a gente ver mais 2 assuntos também para a semana. Vamos lá. Se garanta nisso aqui. Ó. Essa aqui, eu vou começar por aqui. Isso aqui tanto vale para pilha como vale para eletrólise, tá certo? Tanto vale para pilha como vale para eletrólise. Vocês não devem ter aprendido, e não vai aprender se não tiver no segundo ano ainda ou no terceiro, no colégio por lei de Faraday. Eu sugiro que você faça por lei de Faraday. Arapiraca, tá ainda, tá on ou tá off? Tô online. Pronto. Então, Arapiraca, olha, faça por lei de Faraday. Quando você vê uma questão no Enem, envolvendo corrente, envolvendo tempo e massa, existe uma lei
Isso vem da lei de termodinâmica, não sou eu que estou inventando, não. Então não faça por cálculo chequiométrico, não, como a maioria aprendeu. Use a lei, que é bem mais rápida. M é a massa em gramas, I é o tempo, I é a corrente em amperes, T é o tempo em segundo. A galera não gosta de dar isso aqui no colégio, porque por causa desse equivalente em grama. Não tem problema desse equivalente em grama. Quem é esse equivalente em grama? Já vai... Quem é esse? Chegou atrasado, quer sair mais cedo? Olha, quem é o equivalente em grama? É a massa molar dividido pela variação do NOx do elemento. Eu vou fazer e você vai entender isso aí. Tá certo? Você vai entender. Vai ter problema. Essa olha para mim. Essa é a questão, aí nem precisa, né? Questão 74 da prova azul do primeiro dia do Enem de 2010. Faz tempo, né? 13 anos. Eu era um bebê. Repare. A eletrólise é muito, tanto vale para a eletrólise como pilha. Certo? A eletrólise é muito empregada na indústria como objeto de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação aproximada de 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de muitas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre, tenha se eletrizado uma solução de cobre 2. Pronto. A única coisa que você vai saber aí, ó, pare, tira aí, show, é que ele está se referindo ao cobre 2. Ou seja, essa variação do NOx aqui, essa carga. A variação do NOx vale 2. Você vai precisar calcular esse E aí. Ele falou cobre 2. Aí eu digo, bom, cobre 2, a variação do NOx 2. Volta lá, Ju. Durante 3 horas, para Tracaju. 3 horas. Só que tem que estar em segundos. 3 para transformar em segundo, eu multiplico por 3.600. Dá quanto? 10.800 segundos. Bota lá, Chuchu. Emprega-se uma corrente de intensidade igual a 10 amperes. Corrente. 10 amperes. Aí ele pergunta, qual a massa? Olha. Eu sou foda. Fazer por cálculo chequiométrico, não faço nada. Se existe uma lei, pô. Foi eu que criei, não é macete, não. É uma lei de Faraday. Tanto vale para pilhas como para eletrólise. Por exemplo, eu consigo calcular a massa de pilha gasta aqui no ano, a pilha no ano do que gasta, né? Não, nenhuma aula dessa que eu estou dando. Se calcula a massa do ano que foi perdida e a massa do cobre que foi aumentada. Por essa lei aqui, ó. Aí, ó. Amperes, segundo, a massa vai sair em grama. Falta só calcular o E. Quem é o E? É a massa molar do cobre, vê se o Enem deu, 63,5, no caso massa atômica, né? Dividido pela variação do NOx, que é justamente o NOx que ele deu. Cobre 2 quer dizer o NOx é 2. Então quem é esse E? 63,5 dividido por 2. Dá quanto? É 31,75 gramas. Aí agora eu jogo na fórmula. Repare, questão linda do Enem. Com as 3 que eu fiz, com essa, e depois com a de metal de sacrifício, você acertou uma questão da eletroquímica.
Aí é só tomar cuidado que eu vou falar no metal de sacrifício. Por isso que eu deixei por último. Usando a fórmula, massa é igual a I vezes T vezes E, dividido por 96.500. A massa é o que eu quero, o I vale 10, o tempo vale 10.800, o E 31,75 dividido por 96.500. 96.500 é a constante de Faraday, né? Um Faraday vale 96.500 Coulomb. Então é a constante de Faraday. Dá para simplificar um bocado de porra aqui. Dá para se dar uma simplificada. Mas a gente vai usar a tecnologia. A calculadora. Vê lá a resposta que eu já sei. A resposta dá 35,5, né? A massa vai dar 35,5 gramas de cobre. Isso é uma questão top, 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 meu filho. Feita por Faraday. Top. Deu? Tá vendo ou tá conversando com o povo? Ou tá vendo se tá certo? Pronto. Eu e sua mãe, nós vamos sem futuro. Olha, vamos lá. Bora pra cá. Posso pagar, né? Entenderam isso aqui? Questão envolvendo eletroquímica, pilhas ou eletrólise, corrente, massa. Você vê logo, porra. Tempo. Usa a lei de Faraday. Pode usar. Certo? Vamos lá. Vamos para o final aqui de pilhas. Aí para a semana a gente fala da eletrólise e fala da galvanização. Repare só. Vamos lá, viu? Repare só. Ei. Repare só, é para cá. O que é o metal de história? Primeiro vamos contar. Primeiro vamos contar uma história. Eu tenho um pedaço de ferro. Para a semana eu conto essa história de novo, só que acrescentando mais um fato. Isso aqui é o ferro. Ferro. Eu quero proteger esse ferro. Ou seja, eu quero que esse ferro perca o contato com o ar. Porque no ar tem água e o hidrogênio da água tem potencial maior do que do ferro. E esse ferro vai se oxidar, virar a famosa ferrugem. Então eu preciso evitar isso. Eu preciso evitar a oxidação do ferro. O que é que eu posso fazer primeiro com o ferro, o cru, ferro sem nada, só o ferro? Eu posso passar zarcão. O zarcão é o PB3 ou 4. Eu chego aqui, compro uma latinha de zarcão na casa das tintas, ou na casa de tinta, pego um pincel. Primeira coisa, bom é você passar o zarcão. O que é que o zarcão está fazendo? É como se fosse um cobertor. Eu quero proteger, pronto. O zarcão está cobrindo, cobertor. Só que é um tipo de tinta, é um tipo como tinta. Ele está fazendo com que o ferro perca o contato com o ar atmosférico. Ou seja, é uma impermeabilização. Ou se não, é uma barreira. O Enem usou esse nome, barreira, para impermeabilização. Depois que você passa o zarcão, você ainda pode botar outra camada, inclusive escolher a cor que você quer. Porque o zarcão, eu não sei quais todas as cores, mas eu sei que tem verde escuro, tem vermelho escuro, tem azul. Aí depois que você o zarcão não é para você também deixar só o zarcão. Depois você passa uma camada de tinta. Aí você bota a tinta que você quiser. A tinta que você quiser, a cor que você quiser. Mas você vai perceber logo que a tinta, com o tempo, sai. Com o tempo ela fica estourando, né? Que fica fazendo bolha. Aí vai um safadinho lá com a unha e arranca da tinta
É. A tinta sai, mas quando você tirar a tinta, vai estar os arcão dentro. E passar zarcão e depois passar tinta, quando você compra um portão, é porque o cara já passou os arcão, tá certo? Se alguém construiu já alguma casa, ouviu construir, o portão na sua casa, quando chega, já chega com os arcão. Os caras já entregam passado os arcão. Aí você vai lá, lixa e pinta. Só que existe um processo químico. Você imagine pintar uma ponte todo semestre. Uma ponte de ferro. Então, para proteger o ferro, existe um processo químico chamado de pilha, que é esse metal de sacrifício. Olha para quê? O que é o metal de sacrifício? Primeiro vamos logo ser bem prático. Quando alguém perguntar para você, a aula de hoje foi de quê? De cátodo e de ânodo, não foi isso? Cátodo e ânodo. Quem é o cátodo? O que ganha elétron. E o ânodo? O que perde. Quando alguém perguntar para você qual o metal de sacrifício, é o ânodo. O metal de sacrifício era sempre o ânodo. Quem é o metal de sacrifício? É o de menor potencial de redução, ou seja, o ânodo, usado na proteção de outro metal. Por exemplo, eu estou querendo proteger esse ferro. O ideal é que você passe arcão, né? O ideal é que você pinte e depois você vai procurar um metal de potencial menor do que o ferro. O magnésio é muito usado, mas não só tem o magnésio não. Mas o magnésio é muito usado. Você está vendo que o potencial do magnésio é menor do que do ferro? Então, antes do intervalo, se eu perguntasse para você, nessa pilha, quem é o cátodo? Quem é o cátodo aqui? O ferro ou o magnésio? O ferro será o cátodo, então o magnésio será o ânodo. Não é isso? Ele é o metal de sacrifício. O bom do metal de sacrifício é que você não precisa cobrir o ferro todo, não. Você chega aqui, coloca um pedacinho de magnésio. Olhe, e pode deixar o resto do ferro todo descoberto. Enquanto tiver magnésio grudado no ferro, com o tempo esse magnésio vai se desgastando. Ânodo não sofre corrosão? Ânodo sofre corrosão. Com o tempo, ele vai desgastando. Aí você vai só repondo. Você vai só repondo. Quem estudou ali no SEBCOC, no SEB, você vê que aquelas estruturas é azul, né? Mas azul é a tinta. Mas elas todas, olha lá, 12 anos, aí eu presenciei muitas vezes a manutenção ali. De 6 em 6 meses, o pessoal lá se pendura, lá uma empresa, e vai lá e troca os magnésios. Lá está cheio de metal de sacrifício. E os caras escondem, né? Gruda, botam. No caso do coque, como é uma estrutura muito grande, eles botam inclusive uns fios, né? Para formar uma pilha mesmo, botam um fio. Mas na sua casa não, porra. Você pode pendurar lá um pedaço de magnésio, compra um pedaço de magnésio qualquer loja dessa que vende material ferro, material metal, compra uns pedacinhos de magnésio, cola, um portãozinho de uma casa de praia que enferruja muito, você vai ver que o portão vai demorar muito mais para enferrujar. Né? No caso, na indústria, os caras fazem uma coisa bem bonitinha mesmo. Claro, né? Se você quiser fazer uma estrutura de ferro em casa, você tem que contratar um engenheiro. Porque você tem que saber a cada metro quadrado quanto de magnésio vai usar. Isso aí já é outra coisa. Mas o vestibular não quer saber isso não. Ele quer saber para que serve o magnésio. Bom, o magnésio, por ter menor potencial de redução, ele é o ânodo. Ele está sendo usado aqui como metal de sacrifício. Ou seja, para proteger o ferro. Olha, o ferro não se oxida nem a porra enquanto tivesse magnésio. Isso não é mágica não. Isso é química, isso é pilha, eletroquímica, metal de sacrifício. Então, a partir de agora, quando alguém chegar para você e perguntar qual é o metal de sacrifício? Aí você vai dizer, o ânodo. Se tiver vários ânodos, o que tiver menor potencial. Quanto menor o potencial, melhor de sacrifício eu sou. Porque qual é a ideia, o nome de sacrifício? Eu vou perder elétron para proteger o chuchu. Não é? Repara que coisa linda. Eu vou me lascar, vou perder elétron para proteger ele. Eu vou me sacrificar. Por que o nome sacrifício? Porque o metal que é ânodo,
ele deixa de ser metal, né? Ele vai sendo corroído. Então ele está deixando de ser ele. Por isso a ideia do nome de sacrifício. Vou fazer 3 questões que não vai todas do Enem, que eu tenho certeza que não vai ficar dúvida aí. Viu, Chuchu? Então, a partir de agora... Então, aqui, tá ligado? Quem seria o metal de sacrifício? Quem seria o metal de sacrifício aqui? Hein? O magnésio, o de menor potencial de redução. Só que o Enem é pilantra. O Enem coloca uma lista completa de 5, 6. Aí ele pergunta qual... Vocês vão ver como é que o Enem... Ele não bota só 2, não. Ele bota mais de 1, mais de 2. Tá certo? Então, vocês vão ver. Bota aí, Chuchu. Deixa eu mudar ali a luz para... Repare só essa primeira. Pode aumentar. Pode deixar bem grande aí, fica melhor o pessoal ali, depois diminui. Pode aumentar, aumente. Aumente. Pronto, tá bom. Questão 82 da prova azul, primeiro dia Enem 2012. Para quem não sabe, aí essa questão vai junto com as outras, não? Para quem não sabe, a latinha, você bebe? Bebe não, mas toma refrigerante, né? Bebe álcool, né? Mas bebe refrigerante. Para quem não sabe, aquele lacrezinho da latinha, ela tá ali para proteger a lata. Ali está o metal de sacrifício. Aquele bichinho, aquele ganchinho é o metal de sacrifício. Tá certo? Ali é formado de magnésio e a lata é formada de alumínio. Deixa eu contar outra história a vocês, antes de explicar isso. Alguns metais, preste atenção, alguns metais, quando se oxidam, eles produzem a sua própria camada de proteção. Esse metal muito famoso é o alumínio. Olha, o alumínio, ele se oxida muito mais do que o ferro. O potencial do alumínio é baixíssimo de redução. Só que o alumínio, preste atenção, só que o alumínio, quando se oxida, ele se transforma no óxido de alumínio, e esse óxido de alumínio, ele automaticamente, ele gruda no alumínio. Você pode olhar, se você comprar um alumínio brilhoso, quando você botar na sua casa, no outro dia ele está embaçado. Porque aquela coisa que está embaçada já é o alumínio oxidado. Só que o alumínio oxidado não é como o ferro não, que cai um pozinho não. Quando ele se oxida, ele mesmo gruda. Aí ele serve como uma camada protetora que não deixa de ser uma impermeabilização. Então cuidado com isso. Alguns metais, como o alumínio, quando oxidados, eles produzem uma camada na sua superfície que cobre todo o metal, e essa camada serve para proteger o restante do metal do ar atmosférico com a água. Então, o nome disso é... Como é o nome? Impermeabilização. Cuidado com isso. Vamos lá. Boatos de que lacres das latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntar esse material na expectativa de ganhar dinheiro com sua venda. Acho que você já deve ter, teve um tempo, não sei se foi o tempo de vocês, que a galera não recolhia lata não, queria só os clipes para vender. E é tudo faro, né? As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de lenda, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, tá vendo? O anelzinho, ele está protegendo a lata de alumínio da oxidação. Aí ele diz, como a liga do que é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno, na hora da reciclagem. Então, qual a função aí do lacre? É lacre que chama, é? Do anel. Qual a função do anel? O anel é aquele bichinho que abre. Ele tem a função de proteger o alumínio. Ele é um metal de sacrifício. Aí ele diz ali, ó, a tabela apresenta as semi-reações
e os valores de potencial. Estão vendo a tabela? Estão vendo a tabela aí, né? Localiza aí o... Tem outro não, tem um embaixo. Tenham? Vamos lá. Aí ele diz, com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Ou seja, proteger o alumínio da oxidação. Olha, pessoal, o metal a ser protegido é o alumínio. Qual o potencial dele? É menos 1,66. Se eu quero proteger o alumínio, o ideal seria o magnésio. Então o magnésio, olha, por que o magnésio produz o alumínio? Porque o potencial dele é menos 2,36. Então, todo mundo que tiver potencial menor do que o alumínio, é metal de sacrifício para o alumínio. Então, quem é que tem potencial menor que o alumínio aí? O lítio, o potássio, o magnésio, por que não o zinco? Porque se eu juntar o zinco com o alumínio é que é de sacrifício. Porque o metal de sacrifício é sempre o de menor potencial de redução. Se eu juntar o zinco com o cobre, o alumínio é que é. Ou, se eu juntar o alumínio com o cobre, o alumínio é que é de sacrifício. Então, veja, no dia da prova do Enem, você vai destacar quem eu quero proteger. Eu quero proteger A. Então, quem protege A? Quem tiver potencial menor que A. É só isso. Isso aí é metal de sacrifício. Bota lá. Então, além do magnésio, eu posso usar o potássio e eu posso usar o lítio. Você está vendo que o lítio ainda é melhor ainda? Porque quanto menor for o potencial, mais de sacrifício ele é. Melhor. Menos 3 é. Só que o magnésio ele é mais barato, tem maior quantidade, se usa mais. Aí ele diz, letra A, somente o lítio. Não. Letra B, somente o cobre. Piorou, você é um burro. Doido, maluco. Botar que o cobre é de sacrifício para proteger o alumínio. O cobre aí nessa lista, o cobre não é metal de sacrifício para ninguém. Nessa lista aí, o cobre não é de sacrifício para ninguém. Agora, se tivesse a prata o potencial é 0,80. Aí o cobre passa a ser metal de sacrifício para prata. Ah, mas eu nunca ouvi falar, professor, de cobre e metal de sacrifício para prata. É porque os dois são metal nobre, eles não precisam de metal de sacrifício. Mas se for para cair em uma questão, o cobre é para prata. Assim como a prata é para o ouro. O ouro é o último. O ouro é o metal mais nobre que tem. Ninguém precisa. O ouro não é metal de sacrifício para ninguém. O ouro só reage com água régia, que é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico. O ouro só reage nessa condição. Tirando isso, o ouro não se oxida nunca. Só se você misturar com essa mistura chamada de água régia, que é uma mistura de ácido nítrico com ácido clorídrico. Então, o ouro não é metal de sacrifício nunca para ninguém. Tá certo? Letra C, somente potássio? Não. Letra D, somente o cobre e zinco? Não. Letra E, somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores do que o do alumínio. Aí o cara disse, professor, por que somente o lítio e potássio e o magnésio? Porque ele perguntou, foi além do magnésio. A pergunta foi além do magnésio. Certo? Porque aí nessa tabela é magnésio, lítio e potássio. Além do magnésio. Resposta letra E da questão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pergunta? Uma dúvida? Bota outra. Bota outra nessa porra. Olha, repara que eu sugiro que você bote no seu caderno a reação da formação de ferrugem. Está vendo qual é a reação? Olha, você está vendo? Olha para mim. O que é que eu quero proteger? Eu quero proteger o ferro, vocês estão vendo a reação? Eu quero proteger o ferro da água e do oxigênio, porque para não formar o Fe2O3H2O, isso aí é ferrugem. Isso aí é ferrugem, é o ferro enferrujado. Então, qual é a missão? É proteger o ferro, que essa reação não ocorra. Essa reação não pode ocorrer.
eu preciso isolar o ferro puro da água e do oxigênio, porque se o ferro entrar em contato com a água e com o oxigênio, vai formar Fe2O3H2O. O nome disso é ferrugem. Aí vamos mais uma vez. Como é que eu posso proteger esse ferro? Eu posso proteger esse ferro passando os arcão. Isso é assunto de primeiro ano isso. Eu posso proteger, o nome é passar as arcão, é impermeabilizar. Eu posso proteger o ferro passando graxa. Bote lá, meu filho. Impermeabilizar, só diminua. Pode aparecer um pouquinho, tá bom. Eu posso proteger o ferro passando graxa, impermeabilizar. Eu posso cagar no ferro e misturar ele de bosta assim. Só, professor, esse ferro aqui está todo protegido de bosta. O que foi que eu fiz? Impermeabilizou. Só que a merda vai sair, né? Com facilidade. Mas não deixa de impermeabilizar. Eu posso botar um metal de sacrifício. Aula de hoje. E eu posso fazer uma galvanização. É a aula da semana que vem. O aluno que quer estudar pouco, ele vai. Aí vai, não estuda porra nenhuma, passou no todo sem estudar nada, aí vai pro aulão. Aí, claro que vai ouvir o professor falar, olha, pessoal, para proteger ferro, metal de sacrifício ou galvanização. Metal de sacrifício ou galvanização. Aí o Enem, tome, o ano passado, aumenta, Chuchu. Aumenta. Aumenta, porra. Tá bom? Diminui, porra. Questão 13. A nanotecnologia, o que significa nanotecnologia? Lembra nanômetro, 10 elevado a menos 9 metros, né? Um nanômetro. A nanotecnologia é responsável pelo aprimoramento de diversos materiais, incluindo os que são impactados com a presença de poluentes e da umidade da atmosfera, causando a corrosão. O processo de corrosão é espontâneo, repare. O ferro vai sofrer corrosão. Fato. Eu tenho que evitar. Certo? O processo de corrosão é espontâneo e provoca a deterioração de metais como o ferro, que na presença de oxigênio e água sofre oxidação conforme a equação. Gravou, né? Gravou. Apesar que eu nem dá, mas é bom gravar a reação de oxidação. Uma forma de garantir a durabilidade... Repare, olhe a jogada do Enem. Isso você não estudou no colégio. Isso provavelmente você não tinha estudado numa isolada. Agora a gente faz porque foi a questão. Mas o Enem explicou. O Enem já tinha cobrado os arcão, o Enem já tinha cobrado graxa. Aí ele inventou, não. Ele falou de uma nova tecnologia. Olha, uma forma de garantir a durabilidade da estrutura metálica e a sua resistência à umidade consiste na deposição de filmes finos nanocerâmicos. Imagine um filme da grossura, da espessura de 1 nanômetro. Pronto, imagine um filme, aqueles plásticos, só que da espessura de 1 nanômetro, 0,000000001 metros. A base de zircônia e alumina sobre a superfície. Ele está dizendo, imagine você pegar o ferro e pegar um filme finíssimo. Por que ele falou finíssimo? Que é para ele grudar e não deixar espaço nenhum para o ar entrar. Aí ele perguntou, essa nanotecnologia, isso não é assunto de segundo grau, mas o Enem quer isso. Pô, você tem uma ideia o que é impermeabilizar? Então, por que não responde essa? Aí só que o aluno vai. O aluno fraco. Aí vai. Eita, meu professor disse, ou é metal de sacrifício, ou é galvanização. Aí ele disse, essa nanotecnologia aplicada na proteção contra a corrosão se baseia, impermeabilização. O que ele está explicando aí é impermeabilização. Aí ele disse, letra A, proteção catódica. Não, proteção catódica é eletroquímica. Metal de sacrifício. Metal de sacrifício é eletroquímica. Passivação do ferro. Olhe, grave. Libera aí, Chuchu.
Libera isso, Chu. Grave essa palavra. Passivação. O que foi que eu disse a vocês hoje? Eu disse a vocês que alguns metais, quando oxidados, preste atenção, alguns metais, quando oxidados, eles criam uma camada, a oxidação, o metal oxidado gruda no restante do metal, cria uma camada protetora que faz com que o resto do metal não se oxide. Ou seja, o próprio, entre aspas, o próprio metal se permeabiliza. Você está entendendo? O próprio metal se permeabiliza. Isso é o caso do alumínio. Porque, professor, eu fiz um portão de alumínio, uma placa de alumínio. Porra, o alumínio está 10 anos lá e não enferruja. Pelo contrário, no segundo dele já estava enferrujado, sem brilho. Porque o alumínio se oxidou e a parte que se oxidou não fica em forma de pó. Ele gruda no restante do alumínio e cria uma camada protetora, fazendo com que o resto do alumínio não entre em contato com o ar. Por isso que não se limpa alumínio. Alumínio tem que estar embaçado. Então, todo metal que quando se oxida, a parte oxidada gruda na superfície e protege o resto da oxidação, o nome disso é passivação. Passivação. É quando... O alumínio é o melhor exemplo, porra. O alumínio, quando se oxida, produz o óxido de alumínio. O óxido de alumínio, ele gruda no resto do alumínio e protege ele da oxidação. O nome desse processo é passivação. O Enem colocou, né? Mas não era a resposta. Passivação do ferro. O ferro, pelo contrário, o ferro não tem passivação. Porque o ferro que se oxida, cai. Fica podre lá. Você pode olhar no portão de ferro, se ele não estiver protegido, fica lá um bocado de pozinho de ferro. Pelo contrário, o alumínio, o ferro não se protege, não. Ele precisa de uma proteção. Vai lá, Chuchu. Efeito barreira, que impede o contato com o agente oxidante. É esse, né? Efeito barreira é como se fosse uma impermeabilização. Efeito barreira. O que é que o zircônio ali, o zircônia e a alumina estão fazendo? O microfilme. Eu vou cobrir o ferro, fazer com que o ferro perca o contato com a água e o ar. Ou seja, eles estão criando uma barreira. Essa barreira aí significa impermeabilizar. Então, impermeabilizar. A letra E, galvanização. Galvanização, eletrólise, envolve o que a gente vai ver para a semana. Envolve ter eletrodos, né, solução eletrolítica, então não tem nada a ver com galvanização. Galvanizar é banhar. É um método de proteção. É outro método, só que envolve eletrólise. E para terminar, tem mais uma, mais duas. Mais uma, mais duas. Pronto. Para terminar, aumenta aí mais, aumenta, fica bem grande. Aumente. Você sabe que aumentar, né? Tá, obrigado. Olha, vamos lá. Que é nessa? Você tá ligado como o Enem gosta disso aí? Eu lhe mostrei, tá faltando só a parte de galvanização. Mas que é mais fácil. Vai dar um trabalho da aula, porque eu não vou vomitar o assunto para vocês, eu vou explicar o assunto todo. Mas a galvanização é mais fácil. Certo? 2020, Enem 2020 essa daí, certo? Enem. Você está vendo que todo ano o Enem dá um tapa na eletroquímica? Ah, não, fofinho. Tanto quando você fica até o final. Olha, você está vendo que o Enem ele dá um tapa todo ano na eletroquímica? Os tanques de armazenamento de gasolina podem, com o tempo, sofrer processo oxidativo, resultando na contaminação do combustível e do solo à sua volta. Uma forma de evitar tais problemas econômicos e ambientais é utilizar preferencialmente metais de sacrifício. O cara, epa, o que é o metal de sacrifício? Ele vai ter que me dizer quem eu quero proteger e o metal de sacrifício tem que ter potencial menor do que o que eu quero proteger. Ele tem que me dizer de que esse tanque é formado. Ele vai ter que dizer. Aí ele vai dizer lá,
protegendo os tanques de armazenamento. Suponha que seja necessário usar um metal de sacrifício em um tanque de aço. O Enem é bonzinho demais, pô. Ele não devia dizer não, meu irmão, que era o aço, não. O Enem é bonzinho, devia ter dito aço, que se lasque. Se lasque! Como diz o Arapiraca, se lasque-se! Né? E aí, meu filho, não sou analfabeto, não. É, mas ó! É porque tem dois aqui de Arapiraca, pô. Ah, velho, sabia não. É, não é você não, safado. É os dois aqui estão de Flamengo. Olha aí, olha pra cá, olha pra cá. Ele devia ter dito aço, porra. Mas foi bonzinho, disse, é ferro mais carbono. Eu já dei pra vocês a liga, não confie não do Enem. Do Enem dizer que é formado liga não, viu? Aí, pessoal, o carbono não se oxida, né? O carbono não sofre, é um metal. Então, na verdade, eu estou querendo proteger o ferro. Então, ponto. Eu estou querendo proteger o ferro. O ferro é o que deve ser protegido no aço. Considere as semi-reações de redução. Está vendo que os potenciais são todos de redução? Então, ferro, qual o potencial dele? Menos 0,44. Quem consegue proteger o ferro? Quem tiver potencial menor que menos 0,44. O zinco, menos 0,76. É de sacrifício. O cobre, 0,34. Não. O níquel, menos 0,25. É maior do que do ferro. Não. O cádmio, menos 0,40. Também não protege. O mercúrio, piorou, mais 0,86. Nessa lista, quem só protege o ferro, cujo potencial é menos 0,44, para ele ser o cátodo, só o zinco, que é menos 0,76. Então, resposta, letra A, o zinco é o metal de sacrifício. Não, pô, não. Mas se ele dissesse, não, presta atenção. Se ele dissesse, olha, a pergunta para quem não ouviu de casa, se ele não dissesse o que era feito o tanque, ele tem que dizer. Por exemplo, se ele dissesse que o tanque era feito de cobre, então, o metal de sacrifício para o cobre aí, podia ser o ferro, podia ser o zinco, podia ser o níquel, podia ser o cádmio. Desses quatro, qual o melhor? O zinco, que é o que tem o menor potencial. Então, ele tem que dizer quem eu quero proteger. É. Isso. Eu entendi. Da lista todinha, o de menor potencial vai ser o de sacrifício da lista toda, Agora, às vezes, ele pede mais de um, tá certo? Pessoal, até para semana, quem vier sexta, até Ô, sexta-feira. professor, tu tem Oi. uma dúvida aqui ligeirinho. Pode dizer. Lá na lei de Faraday, qual é a unidade daquele E? Gramas. O E- Grama. Unidade é em grama. Ei, não esqueça não de mandar aula de orgânica, viu? Vou mandar. Vou botar. Viu? Falou, Tchau, falou, fofinho. Marcel. Tchau, querido.